Livro de Ruth. Fica depois de Juízes, cansa Samuel. Se você é um adolescente, você pode ligar sua Bíblia, né? Mas se você não é adolescente, então abra sua Bíblia, né? Glória a Deus. O livro de Ruth. Nós vamos ler 2 versículos lindos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 2. A gente vai, como o livro é pequenininho, a gente vai narrar boa parte do livro. Mas eu quero frisar 2 versículos. E nós vamos conversar a respeito desses versículos hoje. E esses versículos são muito significativos na minha vida, irmão. Capítulo 2, verso 19 e verso 20 diz assim: Onde você colheu esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem te ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. Até aqui tudo bem, tá, gente? Mas quando ela escuta essa frase, o homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Pausa para o versículo 20. Aqui a gente está com um personagem completamente amargurado, que se autodecidiu mudar o nome de Noemi, que significa agradável, para Mara, que significa amargurada. E de repente, quando ela escuta essa frase, com quem foi? Boaz. Olha a mudança, Noemi. Olha, dá água para o vinho. O Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou do seu lado a sua bondade. Em outras palavras, Ele é bom, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa. Repita comigo a palavra Goel. Goel. De novo, Goel. Goel era esse resgatador. Nós vamos falar hoje sobre essa função de Israel, que é uma função de Deus, que é uma função de Cristo. Amém? Vamos curvar nas nossas frontes. Pai, obrigado por esse texto. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és e sempre serás o nosso Deus. Obrigado porque quando nós precisaremos, Senhor, e nós vamos precisar, o Senhor sempre vai estar lá. Porque Tu és o nosso Goel. Tu és o Deus resgatador. Tu és o Deus que tira as nossas aflições. Tu és o Deus que vai lá e nos compra. E nos resgata. Nos restitui. Que essa mensagem possa ficar no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa encontrar terra fértil. Para que a semente possa crescer a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem é que já leu o livro? Quem é que já leu o livro de Ruth? Maravilhoso o livro de Ruth. O romântico livro de Ruth para os adolescentes e adolescentes. Não é? Quem é que quando era adolescente, né, se inspirava, né? Principalmente as mulheres, né? Deus vai mandar um Boaz para mim. Um resgatador. Não é? Porque o livro de Ruth é um livro de romance. Mas é um livro que termina com uma história boa, mas que começa com uma história muito triste. A Bíblia fala que havia uma família lá em Belém. Israel passou por um momento de fome. E aí Elimeleque, que era o líder da família, que era o pai, formado por mais 2 filhos, Malom e Quilion, decidem ir para a terra de Moabe para fugir da fome. Só que a terra de Moabe era uma terra ímpia, perversa. Os moabitas descenderam do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Então era um povo que tinha todo tipo de prática
sodomitas, práticas pagãs, práticas idólatras. Era um povo terrível. Para escapar da fome, Elimeleque tem a brilhante ideia de ir para esse lugar. Parece com um pecado, sim ou não? Parece bonito, parece agradável, mas quando você vai lá e experimenta, o fim é... E aí foi morte que eles encontraram em Moabe. A palavra de Deus diz que Elimeleque morre. Depois Malom, depois Quilió. E aí o mundo de Noemi desaba. Porque hoje a mulher pode viver só, naquela época não. Hoje a mulher tem autonomia para trabalhar, para comprar, para vender, para negociar. Mas naquela época não tinha. Para ela ter o sustento dela, ela precisava do marido. Ou no mínimo de um filho homem. Porque nenhuma filha mulher funcionava. E agora Noemi está sem o marido, sem o filho mais velho, sem o filho mais novo, e ainda duas noras. Aleluia, Jesus. Quem ama sua nora, diga amém. Quem tem nora ainda, né? E ainda duas noras. Né? Quem é... Aleluia, né? Agora quem tem nora agora está refletindo. Agora, eita, duas noras, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí, Noemi agora perde o marido. Perde sua família, perde o sustento da sua casa, perde a segurança da sua casa. Noemi está arruinada, arrasada. E ela descobre, ela escuta a notícia que Israel estava com comida de novo. Deus abençoou Israel. Tinham colheitas em Israel. Então ela tem ideia de se embora de novo para Israel. E aí ela arrasta as duas consigo, só que no meio do caminho, ela para pensar, e ela para analisar, e diz: vocês são moabitas. Vocês são novas. Vocês são bonitas. Não é? O que eu posso oferecer para vocês? Eu não tenho mais idade para casar, para que eu tenha um filho, para que vocês casem, porque essa era a lei daquela época. Se uma nora ficasse viúva, ela se casaria com o próximo irmão. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não tenho nada. Lá no versículo 9, ela diz: eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Vão, casem de novo. Sejam felizes. Vocês são lindas, novas. Vocês podem arrumar um bom marido, ter bons filhos, na terra de vocês. Sabe o que ela diz? Voltem para a casa das suas mães. Porque lá é seguro, lá tem o que comer. Lá tem mantimento. Proposta boa, sim ou não? Muitos de nós, talvez, sem pensar, diriam sim. A mais nova das noras, a órfã, topou. E elas oraram e choraram juntos. Pense no chororô, que é o primeiro capítulo de Ruth, o segundo capítulo de Ruth. E eles choraram de novo. E aí choraram de novo. Eita, Jesus, aí não acaba chororô, não. Só que Ruth, ela faz um balanço. É por isso que Ruth entra na genealogia de Jesus Cristo. Porque a fé que essa mulher teve foi extraordinária. Estava sendo oferecido a Ruth segurança. Cuidar da sua mãe. A segurança da sua casa da sua mãe. Estava sendo oferecido a Ruth um novo casamento. Uma vida. Só que quando Ruth faz o balanço, ela diz: eu posso até voltar para a casa da minha mãe, só que lá não vai ter algo que eu quero. O Deus de Israel. Eu posso voltar para casa, eu posso arrumar um novo marido, eu posso ter filhos, eu posso ter a vida mais feliz do mundo, mas lá em Moabe não vai ter. O Deus de Israel. E aí ela faz a declaração mais linda de aliança da Bíblia. A gente escuta muito isso em casamento. No capítulo 1, verso 16, Ruth responde a Noemi: ei, Noemi, não insista para deixá-la voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo. E agora, o seu Deus será o meu Deus. Fé. Eu estou com o seu irmão assim, diga assim: fé!
Você não tem ideia de um nível de insegurança que Ruth teve que abraçar por fé. Você não tem ideia, gente, do que... talvez hoje a gente pense que é algo simples, mas não. Uma moabita em Israel, com certeza seria estuprada. Com certeza passaria perrengues terríveis. Ela não tinha proteção nenhuma, segurança nenhuma, mas ela queria o Deus de Israel. Diga comigo de novo, fé. E aí Ruth nos ensina aí de forma contrária a Noemi. Noemi fugiu de Israel porque estava com medo da fome. Ruth abraçou Israel, mesmo com medo da fome. Ruth, ela anda num caminho diferente do que Noemi anda. Noemi foge da tribulação, foge da aliança por causa do medo da tribulação. Ruth permanece na aliança mesmo em meio à provação. O que mais? Na derrota, Ruth permanece em aliança. Na dificuldade, Ruth permanece em aliança. No fracasso, Ruth permanece em aliança. No medo, Ruth permanece em aliança. Ruth quer Deus. Essa mulher moabita teve uma atitude tão linda, uma fé tão violenta, tão pujante, que Deus olha do céu e diz: essa daí, eu vou vir dela. Eu vou nascer dela. E a aliança agora, que Ruth tanto defendeu e amou, agora passa a se tornar ela, porque de Ruth vem Davi. De Davi vem Yeshua. E de Yeshua vem nós, a igreja do Senhor. Repita comigo assim: uma mulher sozinha chamou a atenção de Deus por sua fé. Aleluia. Quer impressionar Deus? Tenha fé. Eu estou com esse irmão aí. Impressiona Deus. Impressiona Deus. Amém. Ruth nos dá aula de como lidar com o fracasso. Ruth nos dá aula de como lidar com as dificuldades. Ruth nos dá aula de como lidar com os problemas. Ruth nos dá aula de como nos dar com a aflição, com o luto. Em meio a tudo isso, eu quero estar mais perto do Deus de Israel. Sabe, e aqui a gente tem um contraste em Noemi e Ruth. Noemi vê os problemas, as adversidades e relativiza a sua fé. Ruth vê os problemas, as adversidades, abraça a sua fé. Em outras palavras, é o diabo tentando bagunçar com a sua vida, com problemas, com doenças, com dificuldades, com luta, com familiares, enviados inimigos. E você olha para Satanás e diz assim: quanto mais você vai querer bagunçar com a minha vida, mais eu vou me agarrar com Jesus. Mais os meus pés estarão firmes, mais o meu coração será dele. Esse coração de Ruth. Quanto mais fogo o capeta joga, você sapateia em cima e glorifica o Senhor. Amém. Não relativize a sua fé diante das adversidades. Porque a gente quer na nossa carnalidade o quê? Está dando errado, então eu vou abandonar tudo, não quero nada. Né?
Quem aqui já encontrou alguém que se desviou dos caminhos porque disse que Deus não cumpriu uma promessa? Eu não encontrei essa pessoa não, graças a Deus. Só fiquei ouvindo. Porque senão eu daria aquele versículo. Senão eu abriria aquele versículo. Tu és pó e ao pó voltarás. Como tem a ousadia de questionar o meu Deus. Diante das adversidades, nós precisamos abraçar a nossa fé, como Ruth fez. Sabe, o plano de Noemi para ela era top. Mas ela preferiu amar o Senhor. Ela preferiu querer o Senhor. Não te largo, porque o teu Deus será o meu Deus. E aí a Bíblia diz que eles saem e vão para Israel. Até aqui Noemi se chama de Noemi. Agradável. Olha que nome bonito. Encantadora. Olha que nome bonito. Noemi. Quem aqui conhece alguma Noemi? Tem poucas, né? Noemi, encantadora, agradável. E aí quando chegam em Israel, as pessoas que conheciam Noemi, só apontaram o dedo assim, não era ela, não é ela, Noemi, aquela que tinha um belo esposo, 2 filhos, aquela que tinha posses, que tinha terrenos. E aí quando ela escuta essa comparação de Israel, ela se desmancha. Ela deixa que aquela amargura penetre no seu coração. A tal ponto que se personifica em amargurada. Porque ela diz, não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Que significa amarga. Diga-se, sangue de Jesus tem poder. Porque andar com gente amargurada é um terror. Imagina o que Ruth teve que escolher. Sogra. E ainda com o nome de amarga. Digo, o sangue de Jesus de novo tem poder. E aí Noemi, ela muda seu nome. E ela profere sentenças muito ruins. Ela diz assim, eu sou amarga, porque o El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, me tornou amarga. Aí Deus era assim, oxente, o que foi que eu fiz? Você foi para Moabe. Né? E ela começa, porque o Jeová, que significa Deus de aliança, o Senhor, me trouxe de mãos vazias de Moabe. Não me chame de agradável, porque o Senhor me trouxe calamidade. Me chame de Mara, amarga. Olha que coisa horrível. Eu acho que é uma das expressões mais amargas que tem na Bíblia. E aí, irmãos, a gente pode passar um pano para ela, porque quem aqui já não teve uma situação tão difícil que por alguns segundos quis botar a culpa em Deus? Eu já fiz isso. Sabe, naquele momento onde a gente não sabe o que fazer. Aquele momento que mesmo Deus não tendo nada a ver com isso, Deus não tendo nada a ver com os nossos fracassos, porque grande parte deles são frutos de nossas decisões e escolhas. Sabe quando estamos nos coçando com caco de telhas, sem explicação, sem esperança, em completo desespero. Que o nosso coração seja como o de Jó, sem entender. Olha para o seu irmão e diga assim, você não precisa entender. O que você precisa fazer é que na dor, no desespero, na agonia, se coçando com um taco de telha, como Jó, olha para o céu e diz, bem sei que o meu Redentor é Goel, vive e em breve ele se levantará em meu favor.
Mesmo que você não entenda, Ele continua sendo bom. Mesmo que você não entenda, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo misericordioso. Noemi se transformar em Maras é muito comum. Mas Maras, amargas, voltarem a ser Noemi é um milagre. É um milagre. Pastor, e por que essa palavra Goel é tão importante? Irmãos, e aí, no decorrer da história, Ruth vai colher espigas. Quem acha que Deus mudou a história de Ruth por causa de... Deus mudou a história de Noemi por causa de Noemi? Não! Deus mudou a história de Noemi por causa de Ruth. Por causa da fé de Ruth. E aí a Bíblia diz que Ruth foi colher espigas. E ela acerta justamente da fazenda de Boaz. Irmãos, aprenda algo. Crente não tem sorte. Crente tem Deus. Ah, foi sorte. Não, foi Deus. E aí ela justamente na eira de Boaz. E ela colhe espigas. E Boaz bate o olho nela. E o Espírito Santo não é aquele anjinho, um coraçãozinho não, tá, gente? O Espírito Santo e o Boaz. Olha para ali. E tinha muitas servas. Tinha muitas servas. Mas Boaz olha Ruth. Boaz procura saber quem é Ruth. No escondido. Porque quando ele a vê novamente, ele já sabe quem é Ruth. Ele diz, você é a nora preciosa que não abandonou Noemi, nem o seu Deus. E aí Deus começa a criar uma situação, gente. E daqui a pouco Ruth chega saciada com um grande balde de cereais. E aí Noemi, amargurada, se impressiona com aquele cereal e diz, ei, como foi que você conseguiu isso tudo? E ela começa a contar, cara, eu fui para uma eira de um homem bom e colhi espigas. E qual era o nome dele? Boaz! Quando ela diz Boaz, aquela mulher que se chamava Mara, amarga, que disse que Deus, que disse expressões terríveis, que o El Shaddai me trouxe desgraça, que o Senhor me trouxe mãos vazias, que o Senhor foi contra a minha vida. Aquela mulher, quando escuta a palavra Boaz, ela se coloca de joelhos e diz, o Senhor é bom! Senhor. E por que ela diz que o Senhor é bom? Porque ela diz que Boaz é o resgatador da vida dela. Talvez isso para nós brasileiros não tenha tão importância. Mas Goel na Bíblia, resgatador, era uma função obrigatória e por lei, que o próprio Deus estabeleceu na Bíblia. Goel significa aquele que redime, o redentor. Goel era aquele parente mais próximo que teria que obedecer à lei de Deus para resgatar essas pessoas do caos, resgatar essas pessoas da tragédia, resgatar essas pessoas da pobreza, da escravidão. Ele tinha a obrigação legal de resgatar essas pessoas. Esse era o resgatador. Ele era geralmente um irmão, um tio, um primo, um parente de volta que teria o dever de, primeiro, comprar de volta a terra da família vendida em tempos de crise. Está lá em Levíticos 25, 25. Ele tinha que resgatar caso as pessoas fossem escravizadas. Levíticos 25, 47. Eles tinham que garantir o herdeiro para o irmão morto, para aquele que não tinha filhos. Está lá em Deuteronômio 25. Ele tinha que vingar a morte de seus parentes. Isso é o Goel. Ele tinha que tomar conta de seus parentes em circunstâncias difíceis. Um caso claro é quando Jeremias compra o campo de Anote, quando seu campo em Anote, quando seu primo Hananel estava em dificuldade. Então essa era a função do Goel. Essa era a função do Goel, do resgatar. Repita comigo, Goel. Comprar de volta a terra da família.
resgatar você da escravidão, garantir para você posteridade como herdeiro, vingar a morte dos que te perseguem, vingar os que te perseguem, tomar conta de você em circunstâncias difíceis. Diga assim: eita! Repita comigo: Goel. Por que eu gosto tanto dessa palavra? Porque teve um momento da minha vida que eu estava num lugar de caos. Eu estava completamente arruinado, completamente aflito, desesperado. A palavra era desesperado. E eu disse: Deus, fala comigo. Faz uns anos atrás, quando eu abri a Bíblia, gente, foi exatamente esse texto de Ruth. E na minha Bíblia tinha uma palavrinha assim, em itálico, dizendo Goel. Eu não sabia o que era Goel. Aí eu peguei a palavrinha Goel e vamos ver o que é Goel. Quando eu começo a ler o Goel, sobre o que é Goel, eu começo a chorar. Eu começo a chorar. Porque eu precisava que o Senhor comprasse de volta aquilo que eu tinha perdido. Eu começo a chorar porque eu precisava que Ele me libertasse daquela condição de escravidão. Eu comecei a chorar porque Ele precisava me garantir o futuro, me garantir a continuidade. Eu precisava que Ele vingasse alguém que fez muito mal a mim. Eu precisava que Ele tomasse conta da minha vida devido a circunstâncias difíceis. Goel. Quando eu entendi essa palavra, essa expressão, essa função, eu disse a Andresa naquele dia: o meu Goel hoje chegou. E aí orações de lamúrias se chorarão, se tornou em o Senhor é bom. O Senhor é bom. Por que Deus cria essa função na Bíblia? Você que é homem, você teria essa função se você morasse em Israel. Tinha que brigar na faca com gente. Oi? Ari? Ah, sério? Não, sério. Você teria que resgatar as pessoas. Você teria que dar futuro às pessoas. Sabe por que Deus, Ele, de alguma forma, Ele se representa nessa função? Deus era o Goel de Israel. Onde é que está na Bíblia, pastor? Êxodo 6, versículo 6 ao 8. Diz aos filhos de Israel que eu sou o Senhor. Eu vos tirei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrei da servidão. Eu os resgatarei com meu braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomai-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei como possessão, eu, o Senhor. Goel. Sabe por que Deus institui essa função na Bíblia? Porque Cristo nasceu para ser o nosso Goel. Jesus nasceu para ser o nosso Goel. Isaías 59, 20. Ele virá, o Goel, a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quem era o Goel? O parente mais próximo. Que é o nosso parente mais próximo. Nosso irmão mais velho. Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que compra de volta a nossa segurança. Jesus Cristo é aquele que nos resgata da escravidão. Jesus Cristo é aquele que nos garante um futuro, mesmo que pareça impossível. Jesus Cristo é aquele que nos defende, aquele que nos vinga.
Jesus é aquele que cuida de nós em meio a circunstâncias difíceis. Jesus é o nosso Goel. Você entende o peso de ser um Goel? Olha o peso. Mara voltou a ser agradável. O que mudou na vida dela? Ela sabia que o Goel chegou. Que o Goel chegou. Vamos ficar de pé. Semana foi uma semana muito difícil do Remy. Essas 2 semanas. Para mim também. Eu saí doente essas 2 semanas. Bem doente mesmo. Mas pense. Muito tonto. E aí você tonto, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. E quando é hiperativo feito eu, pronto. Aí que parece que... Né? Você querer fazer as coisas e não poder. E para outros irmãos foi problema de saúde. Para outros luto. E eu estava orando hoje. Deus, eu vou falar o que hoje? Pelo amor de Deus. Semana você só deu umas palavras meio para mim. Uma lapiada, sabe? Lapiada. E aí quando eu parei para orar hoje de manhã, veio essa palavra no meu coração. Goel. Resgatador. Então hoje, Remy, o Goel está com os pés aqui nesse lugar. O resgatador da sua vida está com os pés nesse lugar. O Senhor te trouxe hoje, Remy, para arrancar essa amargura que está no teu coração. O Senhor veio hoje para colocar um sorriso no coração de Mara. Você vai ficar agradável. Que aquele que pode mudar as circunstâncias da sua vida, ele está aqui. Ele está aqui. Eu quero que você ore agora. Você e ele agora. Aquele que compra de volta a sua segurança. Eu estou precisando disso. Aquele que te resgata da escravidão. Estou precisando disso. Aquele que te garante um futuro. Mesmo que pareça seja impossível. Goel. Aquele que nos defende. Aquele que nos vinga. Goel. Aquele que cuida de nós em circunstâncias difíceis. Jesus, tu és o meu Goel. Pai, que em nome de Jesus, Pai, eles possam sentir o que eu estou sentindo, Senhor. Eles possam estar sentindo o que eu estou sentindo. Uma paz sobrenatural. Uma convicção sobrenatural. Yo carabarabarabarabarabas. Yo carabarabarabas. Yo carabarabashirabas. Yo rabarabarabarabashirabas. Assim diz o Senhor, Remy. Eu sou a esperança de vocês.
Eu sou a única âncora que vocês precisam e devem ter. Não confiem em coisas humanas. Não confiem em pensamentos, não confiem em recursos financeiros, não confiem em saúde, não confiem em família. Eu sou a âncora de vocês. Eu sou a esperança de vocês. Eu sou o Goel. Aleluia, eu sou o Goel. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Coloca a canção, enquanto vamos cantar uma canção, você possa orar ao Senhor. Você possa entender essas verdades e vivê-las. Aleluia. Aleluia. Quem tem o Goel não tem medo. Quem tem o Goel anda de cabeça erguida. Desde o ventre me conheci. Talvez muitos não conheçam essa canção. Tu me escolhestes para Essa canção foi a que eu ouvi quando estava lendo sobre Goel. Lá atrás. Moedas de prata te vendi. Aleluia. Mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim. Agora vivo. E agora vivo em si. Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vivo em si. O diabo não pode matar a sua vida. O diabo não pode tocar a sua vida. Nós temos um Goel. A minha vida de Jesus. Desde o ventre me conheci. Aleluia. Tu me escolhestes para ti. Sim, Deus. Com moedas de prata te vendi. Tem muito. E mesmo assim se entregou por mim. Ele é o Goel. Redentor, teu amor me libertou de mim. Fique livre de você. Jogue fora. Jogue fora. Ouça o nome dele, diga. Jogue fora. Seu amor me libertou de mim. Jogue E agora, a desconfiança. vem fim. Jogue fora. Seu amor me libertou. Ai, me começou a rir. Vai, chegou. Redentor, seu amor me libertou de mim. E agora vive em si. Você pode levantar as suas mãos aí, querido. Aleluia. E louvar o nome dele, adora o nome dele, adora o nome dele, adore. Ria, ria. Oh. Ria dos seus Mas problemas. ao terceiro dia, ele ressuscitou. A tumba que era minha. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha. Cante com força, diga, diga.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si. Cante com força, diga. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. E agora vive em si, Redentor. Seu amor me libertou de. E agora vivo, Redentor, Redentor. Oh, seu amor por mim me libertou, me encontrou. Oh, filho. E agora vivo. Quantos estão vivos por causa do amor dele? Quantos são vivos por causa dele? Aleluia. 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 Coloca de novo um pedacinho dessa parte, Redentor. Aleluia. Aleluia, aleluia. O seu Goel está aqui. A que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa A letra é que culpa. era minha. Mas eu gosto de cantar que a tumba que era minha, Com força, diga. ele levou. Mas ao terceiro dia Ele levou. ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si. Cante com força, diga. Deus está Mas aqui. ao terceiro dia Aleluia. ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. E agora vive em si, Redentor. Seu amor me libertou de. E agora vivo, Redentor, Redentor. Oh, seu amor por mim me libertou, me encontrou. Oh, filho. E agora vivo. Quantos estão vivos por causa do amor dele? Interessante que eu estava Quantos são lembrando, vivos irmão. por causa dele? Na noite que eu aprendi sobre Goel, eu estava completamente desesperado. Completamente arruinado. Foi a experiência que deu início ao seminário de batalha espiritual. Mesmo assim se entregou. Irmãos, quando eu aprendi sobre Goel e quando eu senti a presença dele, não estou mentindo nem exagerando. Aquele homem
pálido, seco, triste, amargurado, começou a rir. Que nem um louco. Comecei a rir. Aí o gol chegou. O gol chegou. O gol chegou. Ele é bom. Entenda. A palavra de Deus é viva, é forte, é poderosa. Ela deve guiar a sua vida. Não me amarga, Mara. Foi Boaz. Tu és bom. Tu és bom. Me escolhestes para ti. Rael. Como Repita comigo, Rael. prata te vendi. Coloque a mão no seu coração. Se entregou por Diga, tu és o meu Rael. Aleluia. Redentor é Goel. Venha, Braz. Teu amor me libertou de mim e agora vive em si. Quem quer ficar livre de você mesmo? Quem quer? É aí! Quem quer parar de pensar tanto, de se preocupar tanto? Libertou de mim e agora vive em si. Oh, Redentor, seu amor me libertou de e agora vivo. Oh, Redentor, seu amor me libertou de mim. Oh, e agora vive em si. Aplauda Jesus! Você pode levantar as suas mãos aí, querido. E louvar o nome Glória, dele, glória. adora o nome dele, adora o nome dele, adora. Amém! Oh. Glória a Deus. Poder sentar. Glória a Jesus. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Ah, Deus, obrigado, Senhor.